Bem-vindos mais um podcast aqui, Genial Analisa, e dessa vez para tratarmos sobre assuntos do seu cotidiano, sobre investimentos e de mercado imobiliário. Será que investir em mercado imobiliário, mas comprando apartamentos, ainda é um bom negócio? Essas e outras respostas vocês vão ter com um cara que está dentro do mercado financeiro, ligado ao mercado imobiliário. É o Lucas Simões, ele é um dos diretores da One Innovation, e antes dele se apresentar, eu vou trazer aqui algumas informações dessa empresa. Pra vocês terem uma ideia, a Innovation ela tem mais de 22 mil unidades e está com mais de 50 empreendimentos entregues. E aqui nos bastidores, o Lucas falou que estão com mais de 30 rodando neste momento. Isso aí, mais de 39 canteiros ativos. 39 canteiros ativos. Vocês têm ideia da complexidade para fazer toda essa gestão, essa administração, mas o lucro parece ser interessante. É isso que ele vai falar daqui a pouquinho para a gente. E para ajudar nessa condução aqui, trouxe João Caldas, o nosso analista de fundos imobiliários, que tem algumas perguntas interessantes, não é? Com certeza, muito bom aqui estar de volta com o Luan, com o Lucas, e aqui a gente vai falar sobre o mercado imobiliário, tô bem empolgado, acho que vai ser muito bacana. Legal. Lucas, se apresenta aí rapidinho, quem é você, o que você faz, que depois eu tenho uma pergunta aqui interessante que vai ajudar você que está em casa. Vamos lá, sou Lucas Simões, sou diretor de novos negócios e comercial da One, já aí pelos últimos 6 anos. Antes disso tive uma grata experiência relativamente longa também na construtora Tenda, mas sou um cara que vive o mercado imobiliário há pelo menos 25 anos. Então, deu para aprender alguma coisa? Deu para aprender um pouquinho, tem muito para aprender ainda, mas tem um pouco de bagagem aí, né, você circulando por diferentes mercados, diferentes geografias, focado em diferentes estratos de renda, mas com bastante repertório. Legal. E quando a gente fala de mercado imobiliário, talvez a gente possa trazer fazendas, prédios, casas, apartamentos de 1.000 metros quadrados, apartamentos de 15 metros quadrados em algumas localidades. Como é que, de repente, você está posicionado dentro da One Innovation e dentro do mercado? Que tipo de empreendimento vocês constroem? E depois tem mais algumas coisas que eu quero tirar aqui de você, hein? Tá bom. Vamos lá, Luan. A One, ela é uma empresa que gosta, né, e atua, está no nosso DNA, atuar de forma muito oportunística. Então, a gente consegue ler os cenários e a gente preza culturalmente por ter uma empresa que vai conseguir se adaptar a esses cenários. O ciclo da incorporação imobiliária ele é muito longo, né? Você está sempre olhando para períodos de 3, 4, 5 anos, num país onde a gente tem pouca previsibilidade no geral, né? É um setor muito dependente do macro, então assim, daí já tem um desafio enorme, mas a gente fez escolhas difíceis dentro da companhia, de tese de negócio, de estratégia, para que a gente consiga ser o mais adaptável possível. Então, desde 2021, a gente hoje foca numa geografia muito restrita, né? Então, eu ando por aí, as pessoas falam, nossa, mas eu vejo placa da One para todo lado, a gente... Não é que tem tanta obra assim, mas é que a gente está onde vocês estão passando o tempo todo, né? Então, assim, a gente atua hoje basicamente em Moema, Vila Nova Conceição, Bela Vista, Itaim, Jardins e Pinheiros, né? Hoje é o nosso foco de atuação com produtos compactos. A gente tem uma missão de ser a empresa que vai conseguir entregar a opção com o melhor preço para o nosso cliente no melhor bairro. E é assim que a gente tem se posicionado enquanto oportunidade enxerga no mercado, muito menos como uma estratégia perene, mas pela nossa leitura de mercado, como a gente acha que tem que se posicionar agora. Se daqui a 2 anos a gente enxergar que existe espaço para mudar a forma de atuação da companhia e endereçar outros mercados, não tenha dúvida que a gente vai fazer. Perfeito. E entendo que há uma demanda crescente por esse tipo de habitação de pequeno porte em localidades que são interessantes e relevantes. Ele falou sobre essas placas, de fato, eu moro talvez a 2 quadras aqui da Genial Investimentos e num raio de talvez 500 metros ou 1 quilômetro eu consigo contar pelo menos uns 10 empreendimentos aqui nessa região e tem uma demanda bem crescente, interessante isso. Agora, a pergunta que talvez
eu faria de cara e também o nosso público aí faria se tivesse a oportunidade. O nosso papel aqui é falar de mercado imobiliário para entender se dá para tirar dinheiro com isso, se dá para ganhar dinheiro com esse mercado, e ele, dentro desse mercado, com certeza sabe muito bem essa resposta. E é justamente essa pergunta. Lucas, imóvel ainda é um bom investimento com essa taxa de juros pagando aí 14, 15, 16% ao ano? Luan, eu não tenho dúvida em te responder com muita tranquilidade, muita clareza, que sim. Prova disso é que a gente, mesmo num ambiente econômico pressionado, com taxas de juros altas, com Tesouro IPCA pagando taxas muito atrativas, a gente ainda consegue performar muito bem nas vendas. A gente vem tendo trimestres atrás de trimestre, recordes nos números de vendas, a gente tem pouquíssimo distrato, e a gente tem um cliente recorrente. Então, é uma tese, né, que ela é experimentada, aprovada pelo nosso cliente, e ele retorna para comprar mais. Tem um aspecto que é cultural, isso é inegável, que talvez ele transcenda o aspecto meramente financeiro da escolha de adquirir um imóvel. A gente vive num país que ainda tem uma memória inflacionária latente, né? A gente tem uma camada da população que detém grande parte da riqueza, que viveu períodos de grande volatilidade inflacionária, que passou por momentos muito complexos do ponto de vista macroeconômicos. Então, assim, acho que existe aquela coisa da segurança do ativo real. Isso é inegável. Mas o que eu acho interessante é que isso vem se perpetuando para as gerações seguintes. A gente já tem hoje, muito bem inseridas no mercado, uma geração que talvez não tenha passado por tudo isso, que não tem que não sabe o que é uma URV. Tá aqui o João, que certamente não sabe o que é uma URV, ou não viu, não comprou pão com URV. Eu também, tá? Eu sou jovem aqui, deixa eu... mas que ainda tem esse hábito. E aí a gente tem até isso que eu falei, a tese comprovada, né? Existe hoje uma demanda crescente por esses imóveis, seja para alocação de curta temporada ou para alocação tradicional de 30 meses. A gente enxerga hoje, quando a gente faz as nossas amostragens, que ainda é necessário que exista mais oferta, porque a gente enxerga no pós-ocupação uma rentabilidade que ela, na nossa opinião, ela ainda é muito além do que ela deveria ser, né? Então a gente tem hoje casos reais que a gente mede no nosso dia a dia de imóveis que foram entregues na safra de 22, 23 e 24, que hoje tem yield acima de 14, às vezes alguns casos 15. E aí, óbvio, isso mostra a resiliência e a força desse mercado, mas mostra também que precisa passar por uma correção. Então, assim, naturalmente vai ter uma sequência de entregas maiores nos próximos anos, e a tendência é que continue sendo ainda um bom negócio, mas que isso volte para patamares que a gente está mais acostumado. Eu cresci com o meu avô falando que imóvel tinha que dar 1%. Aí depois virou 0,5%, depois 6% ao ano. Mas assim, se é 0,5% ao mês, se é 6% ao ano, se é 1% ao mês, a gente enxerga que hoje está um pouco mais esticado que isso, né? Que mostra que principalmente esses bairros que eu falei, hoje eles têm uma oferta menor do que a demanda implícita que já está lá. Só uma curiosidade, rapidinho, João. Você falou desses bairros, para quem de repente está assistindo de outro lugar do Brasil, Itaim Bibi, Higienópolis, Jardins, esses bairros são como se fosse o bairro nobre aí da sua cidade. Então, o Lucas e a construtora, a incorporadora, o One Innovation, eles constroem torres de apartamentos pequenos. Exato. Não dá uma ideia da metragem, assim, de quanto a quanto? De 22 a 40 metros. Tá. Então, o menor apartamento que a gente vai ter no portfólio hoje é um apartamento de 22 metros, um estúdio de 22 metros, os maiores... nos lançamentos são 43, 42 metros, normalmente um apartamento de 2 dormitórios. Mas não se engane, hoje quase 40%, 38% da minha venda, ela é para clientes de outras geografias. É justamente essa a pergunta.
quem compra este imóvel em áreas nobres? E me dá um exemplo também. A gente está falando, porque talvez pode fugir um pouco da realidade. Eu sou do interior, sou caipira do interior de São Paulo. Então, o interior o aluguel é diferente, o preço de um imóvel é absolutamente diferente. Quanto custa, talvez, um imóvel de 22 ou um imóvel de 40 metros quadrados nessa região que é nobre? Essa é a primeira pergunta. Então, qual o preço final? Depois, quem compra esse tipo de imóvel? Você já deu um spoiler aí que de repente é uma pessoa de fora. E esse cara, ele usa para negócio, ele usa para quando ele vem para São Paulo? Me dá um pouquinho um panorama deste perfil. Vamos lá, Luan. É uma seara super interessante de explorar, tá? A gente tem uma variedade de preços, né? Naturalmente, ela vai ter uma diferença de preço de rua para rua, às vezes nem de bairro para bairro, de rua para rua. E naturalmente, óbvio, pelo tamanho do imóvel. Mas a gente vai ter imóveis que vão começar a partir de 320, 319, com 319 mil reais, aí você aplica um desconto nominal para vender à vista de 10%, por 290 mil reais, eu saio daqui hoje, você tem um apartamento em Pinheiros, do lado, entre o Einstein e a Clínicas, de 23 metros quadrados. Perto do metrô, de uma Perto do estação. metrô, perto de tudo. Ou então você pode fazer um investimento de perto de R$1 milhão e você vai comprar um apartamento de 44 metros, 2 dormitórios com uma vaga do lado do Shopping Higienópolis. Do lado da Mackenzie, perto do metrô, perto da Paulista. Então, assim, a gente tem um leque de preço que vai sair aí dos 300 mil reais até perto de 1 milhão, não vai fugir muito disso, a depender da área e da região. O cliente, ele é muito diverso, ele é muito plural. A gente tem a pessoa física que está ali realizando, às vezes, o sonho de comprar o primeiro imóvel para morar. Você tem o jovem investidor, que enxerga ali uma oportunidade, porque tem um fluxo que ele é muito, muito convidativo. A gente hoje, você compra um imóvel com, às vezes, 10% de entrada, às vezes um pouco menos, então você dá 30 mil reais de entrada, uma parcela de R$1.000 por mês. Depois você vai financiar isso com os principais bancos aí, normalmente numa taxa de financiamento imobiliário que ela vai ser cerca de 85% do CDI, então muita gente às vezes até troca essa dívida, deixa o dinheiro, tem o dinheiro para quitar, mas pega o financiamento, deixa o dinheiro aplicado. O aluguel dessa unidade vai pagar a eventual parcela do financiamento, então ele é muito atraente mesmo para quem tem pouca poupança. Então a gente tem esse cliente jovem. Tem o que eu falo que é o pessoa física virando institucional. O cara comprou 1, comprou 2, comprou 3, de repente você tem cliente que tem 25, 30 imóveis em carteira. Tem caso assim lá? Tem, vários. Eu tenho um cliente que ele deve ter quase 300 imóveis em carteira hoje. Nossa. E aí ele aluga aluguel de temporada curta. De tudo, é óbvio, naturalmente. É o Airbnb, tá? Pra não falar chique. Mas não é só, assim, eu acho que a gente fica muito nessa coisa porque de fato o Airbnb, ele é muito sexy, né, assim, a gente fica atentado. Eu tenho um portfólio na pessoa física e eu já fiz esse teste às vezes tem pouca diferença entre ter alocação tradicional. Às vezes tem muita diferença, vai depender de endereço para endereço. Mas esse cliente especificamente, ele faz isso. Ele, naturalmente, hoje ele tem uma empresa constituída, com um time robusto lá para fazer a gestão desses imóveis. Tem muita coisa em Airbnb, tem muita coisa em aluguel tradicional. E você tem um outro tipo de cliente, que é esse cliente de outras geografias. E esse é muito interessante, que você foi num ponto que para mim é crucial. Assim, eu sou muito mais caipira que eu sei, que eu sou do Araxá, entendeu? Assim, estudei no Colégio Freira de Uberaba, até depois eu mudar para Belo Horizonte, para depois eu vim para São Paulo. Então, assim, às vezes eu falo com algum colega do Triângulo, ou então me liga, não, porque eu quero um apartamento. Então, aí o cara faz a conta do metro quadrado, ele fala assim, cara, mas assim, 6, 7, 8 vezes mais do que ali na cidade dele. Então precisa de um processo ali de aculturamento, de meio que você de educar ali esse investidor, o que ele está fazendo, até ele entender que tipo de retorno que ele pode ter, e aí a coisa fica muito legal. Porque é um negócio legal. A gente tem, a minha tese de investimento, e eu tenho exemplos dentro da companhia que a gente acompanha, que tem a mesma tese, que é uma tese de formação de patrimônio, quase como uma previdência privada, ou um paralelo ao que seria uma previdência privada. Assim, você vai
dosando ali o quanto que você quer financiar, o quanto que você quer quitar, mas a lógica é fazer um investimento sempre pequeno, mas perene, e deixando com que esses aluguéis sejam sempre reinvestidos, como se fosse ali um dividendo de uma ação, você vai sempre reinvestindo, olha, se você tiver o primeiro imóvel quitado quando ele começar a alugar, que esse é o pulo do gato, que é o comecinho ali daquela curva exponencial que todo mundo tanto conhece e vê, dá para você fazer um patrimônio, dá para você comprar um apartamento por ano sem ter novas exposições de caixa. Você começa a trabalhar com alavancagem, né? Refinanciamento, de repente usar dinheiro, usar o imóvel como garantia para como garantia para pessoas, com taxas menores, assim. Excelente. E isso num ambiente de juro normal, é que a gente está muito esticado. Para o cara que tem um patrimônio, às vezes, de 20, 30 apartamentos, você tem uma baita de uma oportunidade de ter uma linha de crédito muito mais barata por aí, usando esses imóveis. Sem dúvida. Maravilha. Eu acho que respondeu uma das minhas perguntas, quero saber exatamente o que você faria aí hoje se estivesse começando do zero e fosse investir em imóveis, né? Então você provavelmente iria aí buscar esses apartamentos que são são bem posicionados e também tem uma demanda forte. Como é que você começaria? São três coisas, né? Anota aí, hein, pessoal. Preço, ponto e produto. Não adianta você entrar errado. Igualzinho mercado de ações. Assim, você tem que comprar bem. Então, eu falo às vezes para um sobrinho meu, para um amigo jovem, olha, procura o melhor localizado possível, com o menor ticket possível. Essa para mim é a receita. Então você tem que conseguir entrar muito barato mais barato ou melhor, o mais barato que você conseguir, para de fato ter uma rentabilidade que seja interessante. Eu nunca olho, não aconselho, não acho que o caminho disso aqui é comprar para revender. Tem gente que faz, respeito, né, ganha um dinheiro, tá tudo certo, mas eu realmente acredito no imóvel como uma tese, ela não é nem de longo prazo, ela é uma tese de investimento perene, de retornos perenes, de perpetuidade de renda. Eu olho para os investimentos que eu vejo as pessoas mais jovens fazendo, no meu caso, que tem 2 filhos, assim, o que vai ter para essas crianças aqui quando não tiver mais aqui, entendeu? Então, o meu plano hoje é esse, é construir para cada um deles um patrimônio imobiliário de 5 milhões de reais, para quando não estiver aqui, eu sei que as coisas estão arrumadas. E aí sempre tem o cara que começa a fazer conta. Mas se você tivesse aplicado esse dinheiro, não sei o que, eu só posso falar uma coisa, a minha experiência é essa. Assim, eu perdi meus pais muito cedo, e quando meus pais faltaram, eu aprendi muito rápido que dinheiro na mão é vendaval. Um aluguel que cai todo dia 30 é o bilhete que você precisa para uma noite de sono tranquila. Então, transcende a questão só meramente matemática do investimento. Tem uma questão que ela é cultural, que ela é comportamental, que ela está aí com o tipo de risco que a gente está exposto no dia a dia do nosso Brasil. Concordo, assim, número, gênero e grau. Justamente porque o fato de você ter um imóvel, passar na frente dele e falar, putz, isso aqui é meu, isso aqui é bacana, te dá uma segurança psicológica ali que talvez as contas feitas, elas serão sobrepostas por esse sentimento. Isso é maravilhoso. Não tenha dúvida. Agora você falou sobre uma ideia aí de comprar bem, no melhor momento, melhor localização. Melhor localização acho que é comum para todo mundo. De repente em São Paulo, perto do metrô, perto de uma faculdade, BMEC, FGV, alguma coisa assim da vida. Ok, agora o melhor momento. De repente explica pra gente, Lucas. Conta aquele segredinho que vocês guardam. Melhor momento para comprar? É na planta, é antes da planta, é o corretor que tá te ligando, é quando o prédio tá pronto. Isso é a conversa. Vamos lá. Pra gente, qual que é a verdade disso aqui? Verdade, tá? Verdade. Comprar no lançamento, no meio da obra, pronto, não é isso que vai fazer você fazer um bom negócio. O que você não pode fazer? Vamos começar primeiro com o que você não pode fazer. Descarta. SCP, que tem muito por aí, ou quando cada um chama de um nome, mas explica pra gente. Vamos lá, é quando você tem aquela pessoa, não, você vai entrar comigo no zero, antes do projeto, você vai ser meu sócio, nós vamos... Se você olhar bem a história, assim, e pior que quem vende muito bem, mas se você analisar bem, é assim, putz, a gente já viu essa história antes, né? Então, assim, é aquela coisa de você estar entrando num negócio, você está
confiando o seu dinheiro na mão de uma empresa, muitas vezes séria, muitas vezes bem intencionada, mas sem uma estrutura jurídica e fiduciária que vai te dar tranquilidade para você ter o seu dinheiro de volta caso um inverno mais frio apareça pela frente. Então, a sociedade de cota de participações, que ela tem empresa que chama de investimento private, tem empresa que chama tem algumas, as empresas que fazem isso dão nomes para esse modelo, mas basicamente é você pegar o seu dinheiro, depositar na conta da empresa, ela vai usar esse dinheiro para financiar a obra, para comprar terreno, para fazer umas coisas, e você vai ter lá uma fração daquele empreendimento, um percentual daquele negócio. Você vira um sócio. Você tá no equity. Você não tá comprando apartamento. Você tá comprando a promessa de que ao invés de entregar um apartamento um dia, com o investimento que você fez ali muito no início. E por você tá fazendo um investimento muito no início, você tá pagando muito pouco dinheiro. Só que tem naturalmente um componente de risco maior. Isso é uma coisa que eu não faço. Primeiro porque eu não me exponho a esse tipo de risco, não aconselho que ninguém se exponha a esse tipo de risco, e tenho até uma questão que ela é uma convicção pessoal no CPF sobre a legalidade desse modelo de atuação, que na minha percepção é captação de poupança. E que isso, né, eu não sei acho que só banco pode fazer, eu não sei se são exatamente quem, mas eu sei que incorporador não pode fazer captação de poupança. Então, assim, quem pode fazer eu não sei, mas quem não pode, eu sei. Então, isso é o que não fazer. Então, a primeira coisa, procure por um empreendimento que ele seja projeto aprovado, incorporado, que tenha patrimônio de afetação, né? O que é o patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação é um arcabouço jurídico que garante, se alguma coisa acontecer com aquele empreendimento ou com aquela empresa, existe recurso suficiente para que a obra chegue ali a seu final. Você tem algum tipo de respaldo por estar comprando uma coisa antes dele estar pronto. Mas não existe, vamos lá, a sua pergunta, não existe momento ideal. Você pode comprar um lançamento, você pode comprar no meio, você pode comprar depois de pronto. Qual que é a diferença? Muito mais do que o preço, ela é o quanto de capital que você vai colocar. Quanto mais cedo você compra, você vai comprar com a menor exposição de caixa. Então, imagine que você tem 300 mil reais. Hoje eu quero pegar esse valor e comprar ele integralmente em imóveis. Você pode ir lá e comprar um apartamento meu por 300 mil reais em Pinheiros, ou você pode ir num lançamento meu aqui na Rua Bandeira Paulista, do lado do Fazano, e comprar 5. Você vai pegar seus 300 mil reais, vai dar entrada em 5 apartamentos, vai comprar 5 apartamentos na planta e vai pagar ali parcelas de R$ 1.600, R$ 1.500 durante o período de obras. Depois você vai financiar isso com um banco. Eu tenho certeza que os aluguéis vão ser o suficiente para pagar depois o custo do financiamento. Ela é uma decisão muito mais de estratégia do que se vale a pena, não? Vale a pena ou não vale a pena. Agora, quando que você compra bem? E isso é uma coisa que ela é absolutamente contraintuitiva. Você compra bem quando o juro está alto. É isso. E aí, mas isso é uma loucura, porque o mercado, o juro, toda vez que o juro sobe, eu abro lá a tela do home broker, as incorporadoras estão tudo caindo. Quando o juro cai, elas todas sobem. É isso. Mas isso é a vida do incorporador, isso não é a vida do cliente, né? O cliente, ele tem que criar, principalmente o investidor, ele tem que criar o hábito, a disciplina de atuar contra fluxo nesse mercado. Vamos lá, juro alto. Juro alto, o que ele significa implicitamente? Primeiro, uma vida mais difícil para o incorporador. Uhum. Então, provavelmente, você vai achar ali incorporadoras que eventualmente estão dispostas a vender por um preço mais barato para satisfazer a necessidade de caixa, ou simplesmente porque o desconto vale mais a pena do que o custo da dívida dela. Matemática simples, você vai pegar uma empresa séria e você vai conseguir um desconto bom. Outro sintoma do juro alto nesse setor. Você tem uma menor absorção do cliente morador, do cliente final. Principalmente o cliente classe média, que hoje a gente sabe que está passando por se é que ele existe ainda nesse Brasil nosso, está muito difícil o mercado que atende esse cliente. O cara que está comprando ali um apartamento de 2 dormitórios, 3 dormitórios, o cara recém-casado. Esse cara, ele faz conta hoje, a parcela dele compromete boa parte do salário. Muitas vezes ele não consegue o financiamento, o crédito é mais escasso. Para onde que esse cara vai? Para o aluguel. Então,
os aluguéis estão pressionados. Tem um dado dessa semana mostrando que os aluguéis em São Paulo andaram quase 30% acima da inflação nos últimos 6 meses, né, no primeiro semestre. Essa pressão de aluguel, ela é um sinônimo, é um reflexo do juro alto e da escassez de crédito, da dificuldade do cara que quer comprar, conseguir comprar. Então você já tem 2 aspectos que mostram que o juro alto é o melhor momento. E tem um terceiro ponto, e que aí talvez ele serve muito mais para quem está comprando na planta, é que apesar de que o Brasil faz, né, eu falo uma coisa triste, mas uma realidade, que o que o Brasil faz melhor, infelizmente, é pobreza e juro alto. Né? É muito triste isso, é um negócio muito sério, mas é um reflexo, pelo menos, do meu hiato de vida do que eu acompanho, que eu tenho maturidade, capacidade de cognitiva de entender o que é o nosso país. Ele é um país que eu vejo uma classe média cada vez mais espremida, uma renda, né, poder de compra cada vez menor, então, e um ambiente a gente está sempre tendo que conviver com juro alto, sempre tendo que conviver com juro alto. Você vai ter ciclos, mas ele é rotineiro. Mas ele não fica em 15% a vida inteira. Então, se eu estou comprando um apartamento na planta, seja para investir ou para morar, eu ia esperar o pico, eu ia comprar. Aí ia passar o primeiro ano de obra. E outra, quando o juro está alto, o que acontece com a inflação? Em tese, ela vai cair. Então, eu vou comprar um apartamento um pouquinho mais barato, porque o incorporador está querendo vender porque o juro está alto. Eu vou pagar menos INCC durante a obra, porque a inflação, em tese, está diminuindo. E as chances de quando eu tiver que financiar lá com o banco, esse apartamento estiver pronto daqui a 2 anos, eu tiver uma taxa de juros menor do que eu comprei, ela é muito maior do que se eu fizer um movimento contrário. O que o mercado viu muito? Pandemia, juro a 2, mercado imobiliário, né? Tá bombando, tá bombando. O cara, sei lá, um cara hipotético, ganhava 20 mil reais. Ele ia lá no plantão, olhava um apartamento de R$1 milhão, falava assim, olha, eu vou pagar 300 durante a obra, vou financiar 700. Ele ia no simulador da Caixa, do Itaú, ali naquele momento com o jurador, e simulava a parcela dele, dava mais ou menos 0,90 do saldo. Então ele tinha lá 6.900, 6.800 de parcela. Okay. Aí ele passou 21, 22, 23, ele foi repassar. A taxa saiu de 2 para sei lá quanto, multiplicou 5, 6 vezes. A inflação saiu para 2 dígitos. Então, assim, ele pegou durante todo o período de obra dele, a inflação matou o saldo dele, né? Aumentou muito o saldo dele, e quando ele foi repassar, aquela parcela de 6.900, ela virou 13, porque o saldo dele agora aumentou por causa da inflação, então o saldo dele virou de 700, virou 900, e a parcela agora é o e-mail do saldo, assim, virou 15 mil reais. Só que o salário dele, se muito, reajustou a inflação. O que acontece? O cara não consegue pagar. Então, assim, tem que ter esse momento contraintuitivo. Então, se é na planta, se é na obra ou se é pronto, escolhe o bem localizado e o mais barato que combina com sua tese de investimento. Maravilha. E se der para comprar com a Selic esticada, eu não tenho dúvida que essa é a hora para comprar. Melhor ainda. Curiosamente, recentemente recebemos aqui o Sidney Angulo. Ele tem 300 mil metros quadrados locados para várias empresas, condomínios empresariais. E ele falou, de fato, esse é o melhor momento. A gente está com a Selic batendo lá em cima, ninguém está querendo efetivamente patrimônio e agora é a hora. Ele falou exatamente isso. Então ele tem experiência, tem 40 anos de mercado tradicional, então fica legal. Agora, Lucas, dá um exemplo prático pra gente, para de repente explicar para quem está em casa. A gente tentou comparar aqui se ainda é um bom investimento, tá? Vamos tentar aqui criar um cenário. Talvez 500 mil reais dê para comprar ali 35 metros, 35 metros. Então, 500 mil reais, esse cara vai lá e compra um apartamento. Ele gasta mais 50 mil, de repente, para mobiliar, alguma coisa assim. Quanto que esse cara consegue, de repente, alugando este apartamento num lugar bom? Você falou, pô, do lado do Einstein, do lado da FGV, do lado do IBMEC, aqui em São Paulo. Quanto que dá para ter de receita com esse apartamento? Novamente, fazendo parênteses aqui, é importante isso, porque agora a Selic está a 14,25. Mas até 4, 5 anos atrás estava em 2. Então a gente tem um gap interessante. Eu quero extrair do Lucas aqui exatamente isso. Quanto que dá pra gente, de repente,
ter de rendimento, de rentabilidade neste apartamento. Uhum. Importante lembrar também que eu dei o exemplo aqui de pagando à vista. Vou lá, pô, 500 mil reais à vista. E um outro cenário, explica pra gente, de repente, fazendo aquela jogatina de dar uma entrada pequena, parcelas pequenas, de repente o aluguel paga a parcela, sobra um pouquinho ainda. Dá pra fazer esse tipo de estratégia também? Dá. Vamos lá. De novo, acho que o primeiro ponto aqui é entender que a tese do investimento imobiliário ela deve ser ancorada na ideia da perpetuidade de renda. Legal. Tá? Acho que isso é chave, isso é o preâmbulo para as tomadas de decisão. Do ponto de vista prático, vamos falar números aqui para sair do ambiente teórico. Um imóvel hoje no bairro de Pinheiros, locado por um imóvel de 24 metros, você vai pagar hoje no imóvel pronto entre 360 e 400 mil reais. Você vai gastar entre 35 e 55 mil reais para deixar ele super arrumado. Então você está falando aí do investimento aproximadamente de 430 mil reais e você vai colocar ele numa plataforma de Airbnb. Só que você não vai lá abrir apartamento para o hóspede, certo? Não vai mexer em nada, não vai né? fazer nada. Você vai contratar, então, um serviço de uma gestora, né? Então você tem mais um intermediário aí, que vai fazer toda a gestão desse imóvel para você. Absolutamente tudo. Limpeza, de entregar a chave, Beleza, entregar a chave, pegar a chave. Se quebrou, ele que se interface vira. se quebrou, ele que se vira, consertar as coisas. O cara roubou a Nespresso, pulou na cama, Pois eu quero ver. brigou na academia, entendeu? Tem de tudo. Tá. Você não fica sabendo o que aconteceu. Legal. Né? Você tem hoje empresas que ela vai te entregar, mandar um e-mail no dia 30 com um relatório de quantos dias o imóvel ficou locado, qual foi o preço médio ali da locação, um link para você poder auditar isso direto nas plataformas do Airbnb e do Booking, e 4 linhas: receita bruta, taxa do portal, taxa da administradora, aluguel. No dia 4 ela te deposita a última linha. E vai esse depósito, assim, o que acontece? Você tem uma baixa sazonalidade em São Paulo. A sazonalidade de São Paulo está concentrada na segunda quinzena de dezembro e por algum motivo na primeira quinzena de abril, que eu não consigo entender por quê. Primeira quinzena de abril e segunda quinzena de dezembro, elas são ali vamos falar assim, a baixa temporada, é onde você tem uma quebra. Mas tirando isso, esse imóvel, ele vai te entregar, que você investiu lá 435 mil reais, ele vai te entregar líquido por mês, depois de todas essas taxas que a gente falou, alguma coisa entre 4.500 e 4.600 reais. O que incomoda? Que quando você olha a primeira linha da receita bruta, você vê um número de 8,5. Aí você fala, pô, tô deixando muito dinheiro na mesa. E de fato incomoda. Sendo que o único desse dinheiro que você tinha, que não tem muito como fugir, é a taxa do portal, lá seja do Booking, do Airbnb, de quem for, porque você não vai ter nenhuma competitividade se você não estiver nesse lugar. E aí que vem a tese de quem quer ter vários, porque existe um número que eu acho que, né, não tenho isso modelado, mas eu acho que entre o 7º e o 8º apartamento, que se você vai de fato investir só na tese do short stay, começa a fazer sentido você sair dessa turma. Você ter uma administradora própria ali. Lógico. Legal. Né? Tem empresa que vende a solução completa. A gente já pensou muito nisso dentro da One. Eu não gosto da solução completa porque... solução completa para o One, vendeu o apartamento com o serviço. Ela vendeu o apartamento já com serviço de gestão. Legal. E tal, porque assim... Foge do corpo. Não é nem isso. Eu acho que eu vou estar, de certa forma, levando o meu cliente para aquilo que... Induzindo o meu cliente para aquilo que não necessariamente é o melhor para ele. Sim. Porque a partir de uma determinada escala, cara, faz você, entendeu? Uhum. Eu brinco, gente, eu falo assim, imagina o cara que trabalhou a vida inteira, aí se aposentou, o cara não quer ficar em casa. Pô, arruma 20 apartamentos desses pra você administrar, ver se você não fica ocupado, entendeu? Não vai ter história pra contar, você vai ter coisa pra fazer. Só pra recapitular, então, eu vou passar pro João fazer a pergunta. Recapitulando, então, de repente um cara fez um investimento aí de 430 mil... Ele vai ter 4.500 reais líquido todos os meses. Tá. Sem contar a valorização também.
É, Você tem que imaginar que o imóvel, eu não gosto de falar em valorização real em imóvel. Para mim, valorização real em imóvel é só quando você vende e você paga o imposto. Assim, não tem. Antes disso, eu acho que você entra nessa lógica de quem quer. Não vou usar a palavra especular, porque não é essa, mas eu, 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 eu acho assim, eu sou muito do cara assim, só compra, só compra, só compra, só compra, acumula, deixa para a próxima geração vender. Então, assim, eu prefiro acreditar na capacidade do imóvel de reter valor e de conseguir acompanhar esse ambiente de inflação volátil que o Brasil vive, do que necessariamente que você vai ganhar muito dinheiro com a valorização. Acho que existem casos que sim, acho que pode acontecer. Quando a gente olha para esses bairros onde a gente está inserido, as chances disso acontecer, elas são de fato reais, e a gente vê que acontece, mas o meu cliente, eu prefiro que ele acredite que ele vai estar colocando o dinheiro dele num ativo que vai preservar valor e vai gerar uma renda recorrente para ele, legal. perpétua. Eu gostei muito de saber desses números. Inclusive, para mim, há muito tempo atrás, era novidade de que você poderia comprar um apartamento, contratar uma empresa para administrar o seu apartamento dessas locações de 1, 2, 3, 5 dias, que é muito comum aqui em São Paulo, o famoso Airbnb. E essa empresa, ela faz absolutamente tudo: limpeza, arrumação, te entrega pronto. Na verdade, você não fica nem sabendo, né? Mas não é só isso, tá, Luan? Eu gosto muito da. Veja, a gente tem alguns prédios aqui, muito perto aqui do escritório. A gente tem aqui na rua João Cachoeira, tem na Renato, tem aqui na JK, tem aqui na Fiandeiras, na Santa Amaro, na Baltazar. Tem uma série de empreendimentos aqui do lado. Tem um empreendimento que vai ser na Graúna. E semana passada, um amigo meu me ligou e falou assim: olha, eu vou trabalhar na Bloomberg, eu fui lá, vou ser analista. Pô, que legal. E aí? Eu falei, não, eu queria olhar para morar aí perto e tal. Aí eu falei, pô, onde você tá morando? Aí eu fui entender a história, assim, o teu moleque tá... hoje ele teria que ficar 2 horas e meia, às vezes, no transporte para chegar aqui. E hoje ele tem uma oportunidade de morar no metro quadrado mais caro, sei lá, da América Latina, certamente, quiçá do Hemisfério Sul, do lado da Faria Lima, Do lado do trabalho. do lado do trabalho. Ao invés de ficar 2 horas e meia no transporte, ele vai ficar 15 minutos a pé ou numa bicicleta, uma coisa assim, e ele vai pagar R$3.500, R$3.600 de aluguel. Porque quando você faz a locação tradicional, naturalmente você não tem todos esses custos embutidos da curva temporada. Então, assim, eu acho que o produto que a One entrega hoje, ela tem um aspecto quase de responsabilidade social. Assim, você traz um adensamento, uma possibilidade de pessoas com renda mais baixa e que precisam estar próximo do seu ambiente de trabalho, de ter muito mais qualidade de vida e de ter acesso a um imóvel de qualidade num endereço muito especial. Excelente. Maravilha. Poxa, eu acho que, conversando com você antes também, vocês hoje só operam em São Paulo. E tem muitas empresas grandes, né? A gente pensa em empresas listadas, como a Plano e Plano, a Cury, tem um grande peso em São Paulo. Então, assim, tem uma grande atratividade aqui na cidade. Então, eu queria entender de você o que faz São Paulo ser tão diferente e trazer tantos investidores e tantas incorporadoras a quererem produzir aqui. Óbvio, tem, assim, é o maior PIB da América Latina, então por si só isso já responde muito disso, mas tem um outro aspecto que o mercado imobiliário, né, o mercado de incorporação em geral, ele é um mercado que ele, durante muito tempo foi concentrado em empresas familiares. Ele passou... Eu confesso que eu conheço apenas 2 empresas que eu acho que são empresas que eu tiro o chapéu, que são full corporate, que é a One e a Tenda, né? Que não tem ali um histórico de 30 anos, 40 anos de uma família que está ali na terceira geração, né? Não é como a Cirela, que é uma baita empresa, a Zetec, que é uma super empresa, a gente tem outros grandes exemplos, Direcional, MRV, que são empresas familiares, né? Você tinha lá a sua Ernest, você tem lá o Rumen, você tem toda uma história em grandes nomes da incorporação e suas famílias que a One e a Tenda são as exceções. O que todo mundo aprendeu lá no final dos anos 2000? Veio aquela onda do IPO, uma pressão absurda por tratar esse negócio nosso de incorporação como outros mercados,
e teve uma necessidade ou uma pressão, não sei exatamente qual era o contexto, mas dessas empresas recém-listadas, de fazer uma expansão geográfica, era mandatório. E todas tiveram algum grau de problema, todas, sem exceção. As empresas do segmento econômico sofreram menos, porque é um produto que, de fato, você consegue replicar em outras geografias, com outras culturas e etc. Então, logo em seguida desse movimento ali que durou entre 2007, não sei exatamente qual é a abertura de capital da Cerel Gafisa, mas é por aí, 5, 7, depois vai até 2013, 14, essas empresas elas fizeram esse movimento de expansão e depois elas voltaram para São Paulo. Elas eram quase todas de São Paulo, elas voltaram ali para a sua geografia e ninguém quer mais sair, porque assim, cachorro mordido de cova tem medo de linguiça. Você não tem, assim, a Cirela tem uma operação no Rio Grande do Sul que vai bem e tal, mas assim, chegar para a Cirela e falar assim, olha, vai empreender lá em Recife, competir com no Nordeste, competir com a Moura do B, o cara não vai. É difícil de fazer isso, porque já tem uma história que não deu certo. E, por outro lado, o que você teve foi um movimento contrário. Você tem empresas que estavam com um ambiente operacional muito bom, nas suas geografias, e falaram, olha, eu tenho uma excelência operacional, eu tenho um limite de mercado pelo tamanho da cidade, do ambiente onde eu estou inserido, e eu preciso crescer, eu não tenho base demográfica para crescer. Para onde ir, né? E aí a lógica é São Paulo. O Rodrigo Osmo, que é um cara que para mim é absolutamente fora da curva dentro do nosso mercado, que foi meu CEO na Tenda durante o tempo que eu estava lá, ele fala uma coisa que é muito interessante. O mercado imobiliário ele não pode ignorar demografia. Todas as teses que não colocaram a demografia, né, ou a base demográfica como pedra fundamental das tomadas de decisão, em algum momento ela deu errado. Então, São Paulo ele é um atrativo por isso. Você tem uma base demográfica, uma base de geração de riqueza. E juntando todas enorme, né? a Grande São Paulo, aqui a gente tá falando de quase 13 milhões de pessoas. Né? É muita gente, Gente né, pra gente? caramba, Muita né? gente, né? E gente com um PIB per capita a concentração de renda, né? bastante alta. Você tem uma concentração de renda e isso vai atraindo outras coisas. Você tem evento em São Paulo o ano inteiro. A gente não tem ideia da quantidade, né? Pega o telefone hoje, tenta local Expo Center Norte. O cara ri da sua cara, vai que você quer pro mês que vem, entendeu? Assim, pô, entra na fila, não existe. Ano que vem, De coisas que a gente nem imagina, né? E isso traz gente o tempo todo. A gente acha que São Paulo vive de Lollapalooza e Fórmula 1. Imagina, tem coisas acontecendo o tempo todo você tem eventos, shows, feiras, e isso faz com que a cidade tenha a demanda esse fique dinamismo. acima do cidadão, né? Você tem gente vindo de todas as regiões do país inteiro se concentrando aqui para esse tipo de e o que vem acontecendo é que você vê que o investidor pessoa física ele acaba tomando um pouco do espaço desse investidor institucional. É verdade. Você tem um ambiente macro complexo, você tem um ambiente político muitas vezes desafiador, e como que você vai, por exemplo, fazer com que uma rede hoteleira internacional faça um investimento grande, de longuíssimo prazo, no Brasil, com o histórico dos últimos 15 anos de impeachment, de presidente preso, de presidente solto, de presidente preso eleito, de presidente preso querendo ser eleito, de juro alto, juro baixo. Como é que eu vou fazer como é que não é uma rede? Chega e fala assim, não, vou fazer um investimento aqui de 30 anos. É complexo. E aí a pessoa física está ocupando esse espaço, fazendo esse... Não tem vácuo, né? Não tem. Lucas, agora, de repente, pra gente sair um pouquinho da nossa realidade de pessoa física, eu quero entender um pouquinho melhor, pra gente já caminhar pro final, como é que uma construtora, incorporadora como vocês fazem, de repente, para iniciar uma obra? Vou dar um exemplo aqui.
não existe terreno livre mais na região que a gente está comentando aqui, Jardins, Não. Itaim Bibi, não existe. Quando tem uma possibilidade, de repente é uma casa de esquina, uma casa antiga, você tem que ir lá e demolir e construir esse canteiro de obra. Então eu vou falar um número qualquer, só pra gente criar um cenário. Você tem uma casa velha aqui, algumas casinhas antigas, que você demoliu, pagou, sei lá, 50 milhões de reais nesse terreno, de 2 mil metros, sei lá, um pouquinho mais do que isso. E aí você tem que iniciar a obra. Tem que cavar, fazer o alicerce, colocar o prédio para cima. Isso demanda muito recurso. Gente, projeto, concreto, terreno. De onde sai esse dinheiro? Porque pelo que você tá me falando aí, quem quer comprar um apartamento, ele dá uma entrada, tal. Mas esse dinheiro é da empresa, é da construtora, ou vocês usam mecanismos de mercado para conseguir esse recurso? Tá, vamos lá. Vou tentar fugir do... Que de repente é o que você faz lá dentro, né? Muito, assim, Legal. esse é o meu dia a dia, são as N pontas comerciais, desde comprar o terreno, bastante relacionamento com as estruturas, né, com todos os agentes que estão aí montando as estruturas de funding pra gente e depois tocando o time comercial nas vendas. Até, desculpa te interromper, mas acho que é importante. Desenha esse caminho pra gente. Como é que o Lucas sai daqui agora da Faria Lima e vai ali e escolhe um terreno? Como é que é esse namoro, de repente, por uma área interessante, depois até adquirir esse recurso, juntar investidores? Vou te falar, a compra de terreno dá pra gente ficar uma hora aqui falando e ter muita história legal, porque você lida com pessoas reais e muito plural, né? Você tem desde o grande investidor até o herdeiro, às vezes o sapateiro que tá ali, que o vô dele era sapateiro ali no Itaim e tem aquela casinha. O Itaim tem muitas características, né? Você tá num prédio de altíssimo padrão aí do lado, tem um açougue, aí depois tem uma lojinha ainda, depois tem outro super prédio, um AAA. Mas assim, essa caça ao tesouro, a gente sempre fala assim, eu vi uma matéria outro dia que era de 20 anos atrás, 15 anos atrás, falando, não tem mais terreno no Itaim. Tem. Negócio tem todo dia, o que acaba é dinheiro. É verdade. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente, de fato, é uma empresa que toma muito cuidado com o caixa, assim, a gente tem uma capacidade, uma necessidade de fazer uma gestão muito austera do caixa. E por isso, muitas vezes, a gente busca alternativas de financiamento tanto para aquisição de terreno quanto para produção. Para aquisição de terreno, ela é mais fácil. Hoje é uma estrutura que ela está totalmente ancorada nas estruturas de crédito privado, então a gente tem bons parceiros que trabalham conosco nessas estruturas para adquirir o terreno. Quando necessário, a gente usa recurso próprio, né? A One, ela é uma empresa que tem como sócio majoritário o Fundo Soberano de Singapura, o GIC, então, assim, que é um grande alocador de capital no mercado imobiliário de São Paulo, então a gente tem um acesso a recurso também. Pra quem não conhece, esses caras são um dos maiores do planeta, né? Em relação ao investimento, o Fundo de Singapura, ele tem os tentáculos espalhados pelo planeta inteiro. É uma empresa global, né? É um fundo global com uma visão sempre de longo prazo, com um altíssimo grau, altíssimo nível de governança, assim, e a gente fala que eu acho que escolher o sócio para ter, não consegui escolher um tão bom quanto eles, né? Que ao mesmo tempo que tem essa demanda por estar sempre alocando capital, entendem o nosso perfil de não querer ser uma empresa que vai crescer a todo custo, de toda forma. A gente tem ali um limite operacional, a gente respeita ele para crescer sempre de forma muito sustentável. Não tem essa pressão, né, que normalmente você vai imaginar nessa figura do sócio alocador. Mas a gente tem, né, voltando para a tua pergunta, a gente tem esse modelo aí também, essa necessidade de buscar recurso para obra, para construir. E aí a gente tem dentro do nosso perfil de atuação, nossa cultura empresarial, que para mim é a coisa mais importante que existe numa empresa, que também aprendi isso com os meus amigos na tenda, que é não fugir dos bancos tradicionais. Então, é buscar o recurso oriundo de poupança, que ele é um dinheiro que ele custa TR, né? Ele é um dinheiro muito mais barato do que você vai achar em outras linhas de crédito, e normalmente bancos que conseguem depois financiar o meu cliente.
Porque não adianta nada eu ter uma obra, né, ter vendido super bem, ter uma obra que está maravilhosa, e chega no final, meu cliente não consegue o financiamento ali para o apartamento dele ou para a casa dele. Então a gente tem essa disciplina, às vezes é tentador buscar uma outra fonte de recurso, ou mesmo colocar o capital próprio disponível para produzir a obra, para a produção, mas a gente entende que o banco tradicional, né, ele gosta de financiar a obra e depois financiar o cliente. Financiar a obra, financiar o cliente, então a gente usa essa estrutura. Eu tenho uma preocupação que ela é o descasamento desse funding, né, que isso é um problema que, veja bem, né, tem gente muito mais capacitada do que eu, bem que não sei, mas, assim, deveria ter gente muito mais capacitada do que eu na economia, né, do nosso país para olhar para esse problema, porque você tem uma fonte de recurso que ela é de altíssima liquidez, que é a poupança, né, que é ali o D0, Sim. e você tem um investimento que ele é com prazos e durations né, muito, muito maiores, ali com financiamentos, às vezes, para a obra de 3 anos e para o cliente de, às vezes, até 20, 30 anos. Legal. Excelente. Bom, eu acho que tem uma pergunta que também é uma perspectiva mais macro, né? Então hoje a gente sabe que, talvez até fuja um pouco da One, mas a gente sabe que hoje o Minha Casa Minha Vida é bem relevante no mercado imobiliário e ele utiliza muito do FGTS. Então eu queria te perguntar, entender, na visão de especialista, como você vê a sustentabilidade do FGTS e como você vê o Minha Casa Minha Vida em termos de realmente ser algo perene, pensando em médio e longo prazo. Vamos lá. Colocando aqui a parte, e a gente tem sempre que colocar a parte, não vai falar de Minha Casa Minha Vida, as convicções pessoais, porque é um programa de governo que vem sendo usado por governos desde 2008, mas a gente tem que entender isso. O programa Minha Casa Minha Vida não é uma política de Estado, né? Ele é uma coisa que foi inserida ali no Lula 2, permeou durante ali, os governos da Dilma, permaneceu durante Michel Temer, permaneceu durante Jair Bolsonaro, e depois com outro nome, depois volta com o nome Minha Casa Minha Vida aí durante o terceiro governo Lula. Mas por ser uma política de governo, ela está sempre suscetível a acabar. A gente teve candidatos a presidente na última eleição que durante a campanha falavam, vou acabar, isso aí não tem que existir. Então, assim, as chances de acontecer, elas são remotas? Sim, absolutamente remotas. Mas a gente tem que levar isso em consideração quando você está mapeando onde você tá atuando. Outro aspecto, fonte de recurso, ela é muito dependente do FGTS. Já teve candidato à presidência da República que falava que o FGTS não tinha que existir, sequer tinha que existir. Muito menos, né, imagino que alguns podem pensar como fonte de financiamento subsidiado para algum setor. Você está falando de subsídio e de crédito direcionado, né? São coisas que uma pessoa que tem uma escola um pouquinho mais austríaca até arrepia de ouvir. Então, por si só, existe um risco aí no conceito da coisa. E aí você tem essa dependência do fundo de garantia, que fica mais exposta lá em 2019, quando no governo Bolsonaro começa a questão do saque aniversário. Então ali você já começa a ter chove em Porto Alegre, FGTS. Faz sol na Bahia, FGTS. Não sei o que lá, pandemia, FGTS. Qualquer solução que acontece no Brasil, a solução para o político é dar acesso do trabalhador ao FGTS. É óbvio que isso vai minando ali Essa fonte, né? essa fonte. Então, o que acontece é o seguinte, assim, é um risco, e, por exemplo, a One optou por não correr por 2 motivos. Tem essa questão da dependência do funding e tem uma outra da questão operacional, que eu não vou entrar aqui, que a gente vai se alongar, mas são os 2 motivos pelos quais a gente não atua de forma contundente e relevante dentro desse segmento. Mas é uma coisa que é muito bem monitorada, porque são empresas, né, as empresas que estão mais expostas a esse setor hoje são empresas muito boas. Então, assim, eu tenho certeza que quem hoje toca
Arcuri, que é um cara assim, fantástico, quem tá lá na tenda, que você teve com eles aqui, muito recente, o Lula na Plano, são gente muito boa, que acompanha muito de perto, que tem um relacionamento muito próximo com Brasília, e eu tenho certeza que faz um esforço para garantir que essa conta se equilibre. Mas eu não tenho dúvida que eles também perdem o sono com a forma, às vezes, não vou falar irresponsável, mas talvez banalizada com que se usa o recurso do FGTS. A gente acaba ficando à mercê dessas políticas, né? E de governo a governo. Então, cada eleição, de repente, a base chega a tremer. E agora? O que vai ser? Qual que é a próxima ideia? Lucas, eu pedi 30 minutinhos pro Lucas aqui no podcast, já estamos passando de hora, mas acho que o assunto é super pertinente. E acho que uma das coisas que eu gostei bastante é que o Lucas não fica só na teoria, ele trouxe números práticos aqui pra gente, de quanto custa, quanto dá de lucro, qual é a receita, problemas e soluções também. Pra gente encerrar, então, Lucas, queria partir para uma pergunta, de repente, olhando para os próximos 5 anos. Onde você entende que, de repente, pode estar a oportunidade para quem está assistindo em casa, que tem um dinheiro parado, ou tem um dinheiro aí para entrar, de repente você enxerga em alta renda, em imóveis pequenos, em boas localidades, no interior de São Paulo, na capital. Depende onde você miraria, com o cenário de que a Selic pode sair de 14,25, de repente para 13, 12 daqui a algum tempo, até 11, se tudo correr bem. Qual que é esse cenário, de repente, para alguém construir essa aposentadoria? Preço, ponto e produto. Achar o melhor endereço, isso não é assim, eu sei que é um clichê ficar falando isso, mas é o que é. Tem demanda. Buscar a melhor localização. Então, você tem que buscar, primeiro, né? Vamos lá, então, vamos falar de localização. Demografia. Então, busque a maior demografia, São Paulo. Busque aonde está a consideração de renda, São Paulo. Então, você escolheu São Paulo. Agora você tem que escolher dentro de São Paulo. É o que eu falo o seguinte, se você tem que imaginar assim, se você não conhece, você nunca vê São Paulo, mas você tem que saber o nome do bairro que você está comprando. Então, a hora que você fala com um cara, às vezes, que está lá em Cuiabá, em Campo Grande, óbvio que o cara já vê São Paulo N vezes, mas o que é São Paulo para esse cara? Esse cara conhece o aeroporto de Congonhas, ele conhece Moema, ele conhece Jardins, ele conhece Itaim. Pinheiros, vocês têm que explicar pro cara o que é, que Pinheiros é uma coisa meio nova. Então, assim, procure esses bairros, não fuja principalmente se é o cara que está começando, que não quer errar, ache o imóvel novo, tem que ser novo, porque se você comprar velho, você vai se enroscar, porque os imóveis, eles ficam ultrapassados. Então, compre um imóvel novo, seja em obra, na planta, ou recém-entregue, nunca usado, nunca habitado, compre de um incorporador, no melhor bairro, né, nos melhores bairros, pelo menor preço que você conseguir comprar. Legal. Mas é o primeiro andar de fundo, não tem problema, compra esse. Mas eu gostei mais, assim, você não vai morar lá, compra esse. O que vale é por quanto você entra. Então, compra o imóvel mais barato que você conseguir e nunca olhe para 5 anos. Olhe para 25 anos. Porque em 25 anos você vai construir um belo de um patrimônio. E eu entendo que, de repente, para o jovem que está assistindo, de repente, para a pessoa, para o empresário, para o autônomo que tá ouvindo o Lucas falar, talvez pode parecer um pouco distante, mas depois que você consegue formar esse primeiro patrimônio, esse primeiro E é muito apartamento, legal. você consegue se alavancar em cima dele, de repente fazer um financiamento em cima dele, conseguir dar uma entrada em outro apartamento usando esse como garantia, aí a coisa começa a tomar uma proporção um pouco diferente do que a grande massa está acostumada. Porque quem tem essa sacada, quem consegue separar um valor para adquirir um apartamento e conseguir pagar ele por um bom tempo, infelizmente, a gente sabe da realidade do Brasil, não é tão simples assim. Mas quem consegue entender isso, sacar e, de repente, abrir mão de algumas coisas em detrimento de um futuro mais promissor, depois que você embala, as coisas começam a funcionar de uma forma interessante, né? Eu tenho um playbook que, às vezes, mostro pro meu time de vendas, que eu falo assim, gente, assim, e a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, eu tenho que pegar lá o relatório da alocação para mostrar o valor. Eu quero, mas olha, se você coloca 40 mil reais de entrada hoje no apartamento, coloca mais R$1.500 por mês, e você tem a disciplina de nunca mais parar de colocar esses R$1.500 por mês, esse você não pode deixar de colocar, e reinvestir todo o dividendo que você vai ter ali da receita dos aluguéis, você vai construir um patrimônio de 7 a 8 milhões de reais em valor de hoje, imobiliário em 20 anos. Então, eu olho para um colega, às vezes, de 40 anos, eu falo, cara, se você começar agora, com 60, eu vou te entregar
Eu não gosto da palavra renda passiva. Realmente não gosto do termo. Não sei nem o que significa. Mas você vai ter uma renda recorrente, perpétua, perene, entre 55 e 60 mil reais por mês quando tiver 60 anos de idade. Talvez, cara, isso é mais do que, às vezes, algumas pessoas ganham no ano. E com investimento sólido, né? Patrimônio. Um patrimônio. E com investimento inicial, assim, comparado com esse valor, é pífio, né? Você está falando de menos de 1% de exposição no zero. O que você tem que ter? Como todo investimento, você tem que ter constância e disciplina. Só que é muito legal você ter constância e disciplina num negócio que você não precisa abrir o app da corretora. Você passa na porta e bate lá, você empresta pro teu amigo, sua mãe vem te visitar e fica lá, entendeu? É isso. E isso tá no DNA do brasileiro. Se o cara tem 400 apartamentos, ele tem aquele valor igual aplicado aqui na Genial, tem certeza absoluta. E a verdade, a recíproca também é verdadeira. Se você tem um cliente aqui, às vezes é um cliente que tem uma liquidez, seja de 500 ou de 50 milhões, muito provavelmente ele tem um patrimônio semelhante àquele imobilizado. Isso está na nossa cultura e é por isso que a gente está aqui, né? Porque são aspectos que se conversam o tempo todo. Assim, o nosso cliente, no final do dia, é o mesmo. E como o Lucas falou, matar a cobra e mostrar o pau, ele tem literalmente investimentos nesse perfil que ele falou na pessoa física, porque a gente já conversou nos bastidores aqui, amigo pessoal, e ele tem isso acontecendo na realidade. Então, acho que isso pra mim é que o cara tá com a mão dele no fogo, tá comprando o negócio que ele tá vendendo, isso pra mim é maravilhoso. Espero que você tenha entendido essas dicas, porque infelizmente, nosso Genial Analista está ficando por aqui. Aprendi bastante aqui e a ideia é que a gente consiga fomentar isso um pouco mais. Investimento não é só fundo imobiliário, não são só ações, não são só fundos. Esse tipo de situação que o Lucas está trazendo aqui sobre imóveis pequenos, em boas localidades, isso também é uma forma de investimento. Aí vai depender do seu perfil, se você é um pouco mais agressivo, está alavancado, em que momento de vida você está, se tem família ou não, entender o seu perfil e aí o universo ele começa a se abrir, certo? Então, grande abraço para você que ficou aqui com a gente até o final. Agradecer o João Caldas, nosso analista de fundos imobiliários aqui. Participação muito bacana. Lucas, obrigado pela participação também. Obrigado, João. Quando precisar, volte também para trazer mais elementos, quando tiver novos lançamentos, oportunidades. Aquele apartamento, aquele lançamento lá na cara do metrô a custos baixos que você falou, vem aqui para mostrar Pode pra deixar. gente também. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.